Talvez você não esteja preparado para um relacionamento porque você está viciado em se apaixonar, você está viciado em sair, você está viciado em sexo, você está viciado no jogo de interesse pessoal e eu vou te explicar por quê. E aí, eu sou o Júlio e nesse vídeo eu vou falar sobre o vício em amar. Vai ficar um pouquinho. Não é amar realmente, propriamente dito amar, mas é o vício em você sair e conhecer as pessoas e como que eu cheguei a esse raciocínio. Simples, vivendo. Não tem outra forma melhor de eu passar esse conhecimento para você se não for de uma forma que eu vivenciei. Eu comecei a reparar que toda vez que eu saía com alguém e que eu tinha um interesse a mais e não dava certo, eu ficava muito frustrado. Muito frustrado por quê? Porque talvez lá no fundo não seja realmente aquilo ali que vá me fazer feliz. Porque pensa bem, se você quer ficar com alguém e você quer realmente a companhia dessa pessoa, talvez procurar pelos prazeres carnais ali com aquela pessoa, com aquele indivíduo e tal, vai te trazer muito mais falha, porque é muito mais fácil de não dar certo, de não rolar nada, de acontecer qualquer coisa e você vai acabar se frustrando muito mais, porque não é bem aquilo que você tá querendo. Mas se você mesmo assim consegue, ou se você não consegue aquilo, você não consegue chegar lá no ápice e tal, como assim não é aquilo que você quer? Aí que tá. E quando você consegue, e mesmo assim não é o suficiente? Quando você consegue o que você quer, você, sei lá, quer sair com alguém, enfim, passar a noite com alguém, e depois você fica assim, ai, não era aquilo que eu esperava, ou não foi aquilo tudo, enfim, que tipo de sentimento que vem pra ti? Esses dias um amigo meu mandou um post no Instagram falando sobre os aplicativos de relacionamento, que aí a gente tem o Grindr, né, mas a gente pode colocar o Tinder também, mas lá no Grindr a gente tem perfis de várias pessoas, e aí você pode colocar as suas características físicas e de gostos pessoais, você pode ir filtrando também. Você basicamente faz um cardápio humano de pessoas ali que você pode escolher e você também pode se catalogar. Não é algo que eu concordo, mas enfim, é algo que foi posto ali. E aí, onde que eu quero chegar com isso? Por mais que você escolha a pessoa, o tipo de gente, imagina aí, o cara maravilhoso que você quer ficar e tal, você faz tudo o que você quer fazer com ele, beleza, e no outro dia você não se sente bem. Você não se sente bem, você faz todo o processo de sair, o encontro, se conhece, foi legal e tal, mas depois no outro dia você se sente sugado, você se sente meio, ai, com energia ruim ou energia baixa, não é uma sensação muito agradável, como se, poxa, não foi o suficiente pra mim. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Mas quer mais o quê? Se você já teve tudo o que você queria. Aí que tá. Isso pode ser meio que um vício em querer coisas que não vão ser supridas. E não é sobre sexo, não é sobre a relação casual ali, mas sim sobre conexões entre pessoas mesmo. Você querer ter alguma coisa com alguém, só que você tá ali, conversa, tem toda a troca ali de ideias e tal, mas ainda assim não é o bastante, porque não é aquela pessoa também, não bate, não tem como. Quando for pra ser, vai ser e acabou. E você ficar indo atrás, seguindo o fluxo, procurando pessoas e testando e testando e testando, vai só cada vez mais piorar. Isso te coloca numa armadilha em que você não vai conseguir sair tão cedo, porque você vai estar ali tentando, toda vez gastando seu tempo, gastando sua energia, gastando seu dinheiro, gastando suas horas que você podia estar fazendo outra coisa para conhecer alguém que no final das contas não vai dar certo. Não vai dar porque quando você faz com o intuito de, com um propósito, sem ser natural, esse é o ponto. Quando as coisas não estão fluindo de uma maneira natural, a probabilidade é de não dar certo. Porque aí, além de ter a pressão que você mesmo coloca sobre a tua performance, que é um vídeo que eu já falei sobre, que a gente busca muito a performance e ser avaliado e ser aprovado de acordo com o nosso desempenho. Se você continuar com esse pensamento, não vai fluir, porque não vai chegar e não vai ser natural. E eu percebi isso realmente vivendo, porque era uma coisa que eu tava fazendo muito e ainda faço, mas já tô me liberando porque eu tô vendo que os mesmos padrões se repetem toda vez que eu acabo saindo com alguém ou acabo conhecendo alguém, meio que sempre se repete
o mesmo tipo de comportamento, o mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de date, é tudo a mesma coisa. Cada um tem, de acordo com a vivência que aprendeu desde a infância, tem os próprios traumas a enfrentar. E eu tenho certeza que se você começar a notar, você também tem os mesmos tipos de padrões de pessoas ou de situações em que você se coloca. Inconscientemente você acaba se colocando. Mas o trabalho principal é tirar do inconsciente e você começar a perceber. E aí quando você começa a perceber que você vai tomar uma decisão errada, que você está tomando, aí que você começa a expandir, aí que você começa a se desbloquear e perceber que não tá certo, alguma coisa não tá legal. Eu percebia muito isso quando era sempre eu indo atrás, sempre eu pegando meu carro, indo para não sei aonde, para conhecer alguém, para sair, ou para tentar ter esses momentos de dopamina, né? Uma dopamina que é barata e acabava saindo caro para mim, porque era um gasto de tempo, de dinheiro, de gasolina, de tudo. Colocava a minha segurança em risco também, porque ficar dirigindo também não é algo muito seguro. E percebe, então, quando as coisas são forçadas, elas não vão. E nesse vídeo eu quero juntar, além da ideia de você não forçar nada e que você tá viciado nessa procura de encontros e dopamina barata com pessoas que não vão te agregar em muita coisa, eu quero juntar mais essa parte do Grindr, em que você tá sempre saindo com as mesmas pessoas, e eu vou juntar com um post que eu vi esses dias no Instagram sobre a gente tá perseguindo os traumas que a gente mesmo já teve, porque quando você tem um trauma e que você lidou com ele no passado, você lidar com ele novamente é muito melhor e é muito mais fácil. Não é melhor no sentido de bom, mas é melhor no sentido de você já sabe o caminho a lidar ali, porque você tá meio que acostumado com aquele trauma. Eu demorei muito tempo para entender, porque eu ficava tipo assim, cara, se é um trauma, se é uma coisa ruim que eu tenho, tipo, eu tenho de abandono, por exemplo, por que que eu vou ficar sempre seguindo essa coisa de abandono, abandono, abandono? Tem gente que tem com rejeição, que tá sempre procurando pessoas que os rejeitam ou que os criticam. E aí, tipo, cara, por que que eu vou ficar procurando alguém que me abandona, ou que não tá nem aí pra mim, que tá indisponível e tal? E aí, depois daquele post lá, eu me toquei que não é porque eu quero, não é porque eu quero. Ninguém quer sofrer, ninguém quer ficar indo atrás de alguém ou estar em uma relação sozinho. Ninguém quer isso. Mas é porque inconscientemente é muito mais fácil, porque é algo que eu já tô acostumado, tá entendendo? Então por que que eu vou sair com alguém que poderia gerar, claro, ali outros padrões disruptivos no relacionamento, sei lá, alguém que tá só me criticando, se eu posso sair com alguém que tá só me abandonando e eu já tô acostumado, tá ligado? E nenhum dos dois casos é bom, claro que não. Por isso que aí que tá. A gente se expor a determinadas situações também ajuda. Não é uma ajuda muito legal, mas é uma ajuda, porque assim, como é que você vai aprender a andar de bicicleta sem uma bicicleta? Como é que você vai aprender a andar de bicicleta sem cair se você não cair? Você tem que se expor ao risco, você tem que se expor às possibilidades que estão ali na tua vida, porque se você vai enfrentar uma situação de puro desconforto e como você vai lidar com ela depois, se você nunca teve? Eu preciso criar memórias na minha cabeça de como lidar com aquilo. Vou utilizar outro exemplo bem bobo aqui. Eu sei como fazer um exercício de supino na academia. Eu sei que eu deito, eu apoio bem a minha escápula, eu subo a minha lombar, eu deixo os meus pés apoiados no chão e aí eu coloco toda a minha força no meu peito, eu contraio meu peito para fazer o supino, enfim, é uma técnica que eu tenho a minha memória muscular para fazer. Da mesma forma, eu tenho meu livro de pintura ali, eu estou pintando, então eu sei como fazer o desenho em linha reta, eu estou desenvolvendo essa memória muscular. A memória muscular, ela também é uma memória que a gente tem, mas ela é uma memória mecânica. Então, alguém que desenha linhas finas, um cirurgião que tem a resposta fina, do senso fino, eu não sei qual é o termo fisiológico, a coordenação motora sensível, digamos assim, é uma coisa. E você lidar com desconforto e saber lidar também é uma técnica de treino
de você treinar, de você enfrentar, digamos, sei lá, alguém que está sendo um idiota contigo, você vai saber como lidar, porque você já lidou com outros idiotas no passado, na sua vida. Às vezes, você não tem enfrentado esses idiotas de uma forma muito saudável, de uma forma muito inteligente. E aí que tá, gente, estudar, entender outras formas de lidar com isso, de colocar um limite também, que a gente não, só porque a gente tá se expondo ao risco não quer dizer que a gente tem que deixar o problema tomar conta de nós. Nunca, nunca, não mesmo. E para fechar tudo isso, talvez o problema também esteja na gente ser ficante. A gente não tem que ser ficante. Ser ficante não é algo muito bom emocionalmente. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Ser ficante é você abrir portas para vulnerabilidade em que você não tem segurança nenhuma de estar com alguém. Você pode estar com alguém e essa pessoa pode estar fazendo o que quiser com outras pessoas, você também, mas quando você sabe que você quer algo sério, você não vai sair da linha, você vai se entregar para aquilo. E ser ficante é um termo brasileiro, aqui não existe, aqui na Europa não tem ser ficante, ou você tá namorando ou você não tá. E depois de, sei lá, sair 2, 3 vezes com a pessoa, você já tecnicamente está namorando, porque você tem o respeito pela pessoa, o que é bem diferente em outros lugares, em que você, estamos ficando ali, tá 1 mês, 2 meses, é casual. E aí tem aquele medo de colocar o rótulo, será que a gente devia conversar sobre isso? Porque se eu conversar sobre isso já é como se fosse um relacionamento. E aí fica só na parte do ficante. E você não conversar sobre isso, você está evitando essa conversa que vai te gerar um desconforto, que é aquilo que eu acabei de te falar, que você não quer enfrentar aquilo ali porque você não sabe lidar com aquele tipo de discussão de relacionamento, porque você não. Aí tem aquele medo de colocar o rótulo, será que a gente devia conversar sobre isso? Porque se eu conversar sobre isso já é como se fosse um relacionamento. E aí fica só na parte do ficante. E você não conversar sobre isso, você está evitando essa conversa que vai te gerar um desconforto, que é aquilo que eu acabei de te falar, que você não quer enfrentar aquilo ali porque você não sabe lidar com aquele tipo de discussão de relacionamento, porque você não teve bagagem emocional para lidar com aquilo. Então, é muito difícil, né? Por um lado, você tem que se expor para você entender, para você saber como se comportar. Por outro lado, você não tem que ir caindo atrás de coisas que vão te trazer vício em dopamina barata e em pessoas que não te trazem coisas boas, porque você vai se sentir sugado. E você também não tem que ser um ficante, porque isso não vai te acrescentar em nada na sua vida, você só vai perder tempo. E, além de tudo isso, tem toda a tecnologia que tá só colocando isso na nossa cabeça, para você ficar correndo atrás de cardápio e pessoas e coisas e futilidades. E ao mesmo tempo, você quer algo sério, mas se você não tentar, você não vai saber. Mas você tem que tentar de uma forma inteligente para que isso não acabe com a sua energia. É um tema que eu gosto muito de abordar porque não tem um caminho certo. Cada um sabe o seu próprio caminho, cada um trilha e cada um lida de uma forma diferente. Todo mundo tem experiências diferentes e nenhuma experiência é inválida, porque se a gente tira a sabedoria e o conhecimento daquilo, a experiência ela não é inválida. E por esse vídeo é isso, espero que tenha gostado. Se inscreve no canal para acompanhar meus vídeos aqui e me segue também nas redes sociais, @juliomes. Valeu e até mais.